Pessoal, eu trouxe a teoria do flywheel há um tempo atrás e estava estudando o Jim Collins, né, que é o cara que criou e levou isso para o Jeff Bezos. E aí eu nunca tinha... olha só, eu nunca tinha escutado falar nem na teoria do ouriço, já vou explicar o que é para vocês, e nem da onde que veio. E são duas coisas que eu estudo bastante, que é o mundo corporativo e o mundo da filosofia. A teoria do ouriço e da raposa, ela vem de uma teoria filosófica da Grécia Antiga. E tem tudo a ver com a gente, e o Jim Collins também escreveu uma teoria sobre isso aí, cara, que eu achei muito legal, tem muito a ver com a gente, tem muito a ver com a nossa vida profissional, tem muito a ver com o J Gestão de Vendas, muito sobre aquilo que eu falo para vocês, eu achei muito interessante, estudei semana passada inteira, eu vou passar para vocês hoje. O que é? É o conceito do ouriço e da raposa, tá? É uma estratégia revolucionária de Jim Collins para transformar empresas comuns em organizações excepcionais através do foco. E aqui tá a palavra que eu gosto desse cara: simplicidade e excelência sustentável. São coisas simples. Vou explicar um pouquinho do conceito para vocês aqui, o que é o conceito do ouriço e da raposa. O conceito do ouriço e da raposa vem de uma antiga parábola grega que ilustra uma verdade profunda sobre estratégia e foco. Ela explica que, embora a raposa saiba muitas coisas e seja astuta em diversas situações, o ouriço sabe muito bem, sabe uma coisa muito importante: precisa se proteger e se ater dos seus principais pontos fortes para ter sucesso, e se ater em seus principais pontos fortes. Essa sabedoria ancestral se aplica perfeitamente aos negócios, marketing, política e filosofia. Quando você abre um negócio ou deseja ter sucesso em qualquer área, o conceito do ouriço pode ajudá-lo a concentrar e alcançar seus objetivos de forma sustentável. A simplicidade do ouriço supera a complexidade da raposa através do foco absoluto naquilo que realmente importa. Pessoal, essa história é muito legal. Deixa eu explicar o que é a história para você. Então, esse filósofo grego, ele contou a história que a raposa, ela é muito astuta, ela é muito esperta, ela é muito inteligente, ela tem várias metodologias para pegar o ouriço, ela é mais rápida que o ouriço, ela é mais bonita que o ouriço, e ela sabe várias coisas. Só que o ouriço, ele sabe uma coisa só, mas é a coisa mais importante que ele precisa saber, que ele tem que virar uma bolinha para se defender da raposa. Isso, trazendo para o nosso mundo hoje, é uma reflexão que eu quero fazer com vocês. Que é assim, eu estava conversando com o seu agora, sobre essa questão das coisas estarem mudando tão rapidamente. Será que a gente não precisa saber muitas coisas? Será que a gente precisa saber só aquilo que a gente é bom? O que é melhor fazer? É melhor você ser multifunção, você focar num monte de coisa, ou é melhor você focar numa coisa só? Eu tenho a minha teoria, e no decorrer aqui da explicação, que eu quero fazer essa explicação no máximo em 15 minutos para depois a gente conversar, eu tenho a minha teoria, mas não quer dizer que a minha teoria está 100% certa. Para mim, até hoje, deu certo. Mas uma coisa importante que a gente tem que entender, e eu sempre falei isso muito para todas as pessoas que eu conheci. Quando eu conheço uma pessoa muito inteligente, se você pegar lá na tua sala de aula, a maioria das pessoas que eram muito inteligentes, geralmente essas pessoas não são as pessoas que são mais bem-sucedidas no mundo do negócio. Porque a pessoa que é muito inteligente, pessoal, e aqui eu estou falando, toda regra tem exceção. Estou falando daquilo que eu conheço, aquilo que eu estudei. A pessoa que ela é muito inteligente, ela é como uma raposa. Como ela é inteligente, ela trabalha muito com atalho. Só que o atalho, muitas vezes, é igual o jogador de futebol veterano. Isso acaba deixando a gente meio preguiçoso. Sabe aquela teoria do camisa 10 lá, do Romário? Eu penso e vocês correm? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a pessoa, quando ela é muito inteligente, quando ela tem vários artifícios, ela acaba se prendendo nisso. Né? Eu sou muito esperto, eu tenho muita expertise aqui, então pro lado que eu for, eu posso fazer várias coisas que tudo vai dar certo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes isso não dá certo. E eu vou explicar para vocês depois a minha teoria, eu quero que vocês falem e dêem a opinião de vocês para saber se eu estou certo ou se eu estou errado, e se isso funciona com vocês também. E a pessoa, quando ela é extremamente limitada, se você pegar uma pessoa que é muito inteligente, uma pessoa que é extremamente limitada,
pode ter certeza que, na maioria das vezes, quem vai ter mais resultado é o ouriço, é a pessoa limitada. Por quê? Primeiro, ela conhece a limitação dela. Então, ela vai dar muito foco, ela vai se esforçar muito naquilo que ela é boa, para ela poder dar resultado. E aí é aquela história. Entre um cara muito inteligente, mas preguiçoso, e um cara que tem muita limitação e é muito esforçado, eu prefiro ficar com a pessoa esforçada. Porque no final, para mim, o esforço sempre vence. Mesmo porque isso eu aplico em mim, porque eu não sou um cara inteligente, nunca fui um cara inteligente. A Carol, minha irmã, tá aí, para não mentir, eu sempre fui um péssimo aluno. Péssimo aluno. Só que eu sempre fui muito esforçado nas coisas que eu acreditava, e sou até hoje. E sou extremamente disciplinado. São coisas que eu me identifico muito mais com o ouriço do que com a raposa. E por que as coisas acabam dando certo para mim? Né? Na maioria das vezes, claro que não sempre. Porque eu acabo me esforçando bastante e focando, apesar de que hoje eu tenho vários negócios, né? Faço várias coisas, mas por muito tempo eu tive muito foco em uma coisa só. Só ver o pessoal que travou aqui para eu... Ah, aqui, voltou. Então eu vou passando os tópicos aqui para vocês, tá? Qual que é o conceito? O conceito do ouriço é uma ferramenta estratégica revolucionária apresentada por Jim Collins. Então ela trabalha muito foco estratégico, concentre-se naquilo que você faz de melhor e ignore o que não é essencial e está fora da sua especialidade principal. A gente vai debater sobre isso aí. Crescimento sustentável. Essas ideias fundamentais ajudam as empresas, quando eu estou falando empresa aqui é empresa barra profissional, tá? A crescer de forma consistente e ter um sucesso de longo prazo no mercado, tá? Vantagem competitiva. Essa estratégia pode aumentar significativamente o sucesso se você for empreendedor ou gestor empresarial. E aqui, pessoal, olha que interessante. Aqui está o conceito do ouriço. Então, o conceito ele é aplicado em 3 coisas, tá? Primeira coisa, para esse conceito dar certo na tua vida. Paixão profunda. Descobrir aquilo que você é extremamente apaixonado, que realmente você gosta de fazer. E aqui a gente tem uma ressalva, porque nem sempre o que dá resultado para a gente é o que a gente gosta de fazer. Eu, por muitas vezes, eu faço algumas coisas que eu não gosto de fazer. Então, quero que depois vocês opinem. Melhor no mundo. O que você faz melhor que qualquer outra pessoa? Qual que é o segundo ponto? Tá? E terceiro, que aqui está motor econômico, mas quer dizer o seguinte, o que você pode fazer juntando essas duas coisas para que isso te traga grana, te traga benefício. E aí você tem a atividade do setor, né? E a vantagem comercial que isso acaba gerando. Então, são os três pilares. Paixão profunda, o que você é melhor que os outros, né? E motor econômico, o que isso faz te dar, que faz você rentabilizar, tá? Pergunta 1. O que você é apaixonado profundamente? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por venda e extremamente apaixonada por comunicação. Gosto muito de venda. E gosto muito de falar de venda. Eu acho que eu gosto mais de falar de venda do que propriamente de vender hoje, né? Mas a minha paixão sempre foi venda. Então, descobrindo a sua verdadeira paixão. Reflita sobre seus interesses e conquistas passadas. Converse com amigos e familiares sobre os seus pontos fortes. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar muito em mim. Por exemplo, eu não sou muito de pedir opinião para os outros. E não é nem por arrogância, não. É porque eu não tenho esse hábito, não. Porque eu sempre fui, a minha criação sempre fui, acho que tão autodidata, assim, de ir, de fazer e tal. Não que minha família, meus pais não me apoiavam, mas sempre me deixaram muito livre. Então, assim, uma coisa é perguntar para as pessoas quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Isso é legal também, tá, pessoal? Para quem faz terapia, porque muitas vezes você vai perguntar para alguém da tua família e a pessoa ela vai te dar uma resposta enviesada. Se você está falando com um terapeuta, ele vai tentar ser mais isento possível, tá bom? Pense em momentos quando você ajudou alguém a se sentir realizado. E aqui a gente fala muito, muito, muito no JA, na questão da venda, né? Que o cliente compra por 2 motivos: realizar um sonho ou resolver um problema. E a gente tem que dar essa curadoria para esse cliente. Se a gente não for apaixonado pelo que a gente faz, a gente não vai conseguir fazer isso. Pessoal que está no Instagram e no TikTok, eu estou fazendo uma apresentação aqui. Essa apresentação depois eu mando lá no grupo de gestores,
tá? Se você não está no grupo, entra lá. Vamos lá. Use ferramentas de autoavaliação para orientação adicional. Como eu falei para vocês, né? Então, você pode falar com um terapeuta, alguma coisa. Pilar 2. Em que você pode ser o melhor do mundo? No que você pode ser o melhor no mundo? Em vendas, em falar com as pessoas. Identifique seus pontos fortes. E aqui, pessoal, é uma tarefa de casa para cada um de nós. Eu, inclusive, vou fazer. Porque quando eu comecei a estudar, fazia muito tempo que eu não pensava nessas coisas. O que eu sou apaixonado? O que eu realmente sou bom? Tá? Identifique seus pontos fortes. Use seus pontos fortes naturais para cobrir suas fraquezas e criar vantagens competitivas únicas. Busque a excelência. É o que a gente está fazendo aqui. Gente, estava falando qual o seu agora no começo. Não adianta mais a gente ser bom só. O Brasil, não, eu acho que não por mérito da nossa educação, mas por mérito da globalização, e as empresas de fora vindo para cá, empresas daqui indo para fora, o mercado está nivelando para cima. Então não adianta mais você ser só bom. Você tem que ser excelente. E como que você vai alcançar a excelência? Estudando no mercado. Pessoal, eu estou começando a estudar agora. Já saiu uma outra teoria da geração Z da questão do consumo que eu vou trazer semana que vem para vocês. Então é muita coisa, pessoal. É muita coisa. Aí, como que a gente vai fazer isso? A gente tem que criar momentos estratégicos para a gente poder estudar também, tá? Alcance sucesso. Com foco e dedicação, você poderá ter uma carreira gratificante e construir riqueza sustentável. É só com isso hoje. Pessoal, esquece, tá? Sorte, acabou. Aquele negócio de você abrir alguma coisa e dar sorte. Não vou falar que não acontece, porque toda regra tem exceção. Mas cada vez mais as pessoas vão ter a possibilidade de ser amador nos seus negócios, tá bom? Vamos lá. Pergunta 3. O que impulsiona o seu motor econômico? Aqui eu coloquei algumas coisas aqui que é metafórico, tá, pessoal? Setor de tecnologia. O foco está na inovação constante, desenvolvimento de novos produtos revolucionários e soluções disruptivas que transformam os mercados internos. Então, setor financeiro ou setor industrial, tá? O que traz retorno para você? O que você está fazendo te dá dinheiro mesmo? Pessoal, a gente está aqui em gestores e a gente está aqui em vendedores. E a gente sabe que os caras mais ricos do mundo são os caras que são vendedores. São os caras que são vendedores, tá? Diferentes setores exigem diferentes motores de crescimento. Aí lembra da nossa última mentoria, do Flywheel? Aqui já faz um encaixe com o Flywheel. Qual que é o teu motor de crescimento? Você criou o teu Flywheel? As empresas precisam identificar precisamente o que estimula o crescimento em um setor específico para escolher a estratégia mais eficaz e manter o seu motor econômico robusto. Tá? Pessoal, e aqui um parênteses que eu quero fazer em relação a isso aqui. A questão do ouriço. Deixa eu só abrir aqui, pessoal, que tá travando um pouquinho. A questão do ouriço e a questão da raposa. Vamos lá. Pessoal, a gente está aqui, a gente tem muito mentorado que é lojista, pessoas que têm outro negócio. E uma coisa, pessoal, que eu aprendi empiricamente, tá? Todo mundo que me conhece sabe que eu já falei isso para você. Quando você tem um negócio, e não interessa que negócio você é, vou pegar um exemplo aqui de loja, tá? A gente tem bastante mentorado que é lojista. Você tem uma loja. E aí, o mercado, a tua loja está vendendo bem. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça do cara? Depois de trocar a casa e o carro, que isso é cultural brasileiro. Vou abrir outra loja. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Pessoal, capital de um negócio nunca pode ser usado para abrir outro negócio. A gente abre outro negócio com fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre? É aquele dinheiro que sobra depois que você distribuiu lá os dividendos para você, para tua família, para quem é sócio. Tira o dinheiro do CAPEX, que é o dinheiro que você precisa reinvestir nessa tua loja, fachada, enfim, reformar a loja, fornecedor, enfim. Depois você tira, é com esse dinheiro que você abre o negócio.
E por que muitas pessoas quebram? Porque às vezes tira um negócio, você ainda está focado numa coisa, ainda tem uma coisa, e você começa a desfocar, isso ainda não está muito bem, você começa a desfocar e você começa a abrir outra coisa. E é aí que você se rebenta. Quando a gente está falando, por exemplo, do JA Gestão de Vendas, a gente está falando disso, de focar. Aonde que a gente tem que ser ouriço? Na venda. Ah, a gente não tem que focar em outras coisas? Tem, mas a gente tem que estruturar primeiro a nossa venda. Em primeiro lugar tem que estar o nosso time de venda. Você que é gestor, que é representante, eu quero abrir outro negócio. Você não pode abrir outro negócio se ali não tiver muito bem delineado. Quem é representante sabe, você pega outra representada, quando a representada você já tem, já está com trabalho. Você não consegue fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo. E aqui esse alerta que eu quero deixar para vocês. Eu conheci um cara, há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, e ele tinha uma loja em Cascavel. E ele tinha uma loja muito bonita. E aí, um pouquinho antes lá do que aconteceu com a Dilma lá, ele começou a abrir loja. Começou a abrir loja. E eu conversando com ele um dia no showroom, eu falei, cara, mas pô, você tá abrindo loja aí, como é que você tá fazendo? Não, cara, as lojas estão indo bem, eu tô abrindo uma, tô abrindo outra e tal. Ele abriu 4 lojas. Só que o que ele fez? Essa loja tava dando lucro, ele abriu essa. Essa aqui tava dando lucro, essa aqui ainda não tava dando lucro, ele abriu essa. Essa aqui tava dando lucro, mas essa aqui tava comendo dessa aqui, e essa aqui dessa aqui, ele abriu a 4ª loja. E aí, enquanto o mercado tava comprador, ele tava indo embora, porque ele tava conseguindo, como a gente fala, né, no boteco, ele tava conseguindo dar o tombo. O que aconteceu? Primeira travada que o mercado deu, ele quebrou. E aí ele perdeu as 4 lojas. Então, o conceito do ouriço, o conceito da raposa, vale para a nossa vida na questão que, eu não posso ser igual a raposa? Eu não posso ter vários negócios? Eu não posso ter vários focos? Bom, foco a gente consegue dar uma vez de cada vez em cada lugar. Você não consegue dar foco em várias coisas ao mesmo tempo. Mas você sim, quando você está com o negócio bem estruturado, lembra que eu já falei nas outras mentorias, para quem é gestor, começar a colocar uma pessoa, porque você só vai crescer com pessoas competentes do teu lado. Então, se você tem uma loja, para você abrir outra loja, você não pode ter só capital. Você tem que ter pessoas do teu lado que sejam líderes, que possam tocar essa loja. Porque para você abrir outra loja, para você virar escravo, não adianta. Quem é representante também. Eu quero ampliar meu escritório, eu quero ter mais representada. Você não vai conseguir se você não tiver gente capacitada do teu lado, porque a venda está cada vez mais rápida. Na loja é a mesma coisa. Então a gente pode sim ter vários negócios, mas a gente precisa dar o foco necessário em cada negócio naquele momento. E o problema não é você ser ouriço ou ser raposa, na minha visão. O problema é o momento. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo um tempo, principalmente quando está falando de loja, que o teu foco maior tem que ser a venda. E aí tem muito lojista desfocando, indo para outro lugar. Estrutura primeiro onde você está e depois você vai para outros negócios. Quem me conhece sabe. Antes de eu abrir o JA Gestão de Vendas, eu já tinha 20 anos de mercado, já estava bem estabilizado. Hoje eu tenho pessoas, eu tenho a Adri, eu tenho o Thiago, eu tenho o Diogo que trabalham comigo, me ajudam. Né? Depois que eu fui para o resenha de mercado também, eu fui devagarinho e ainda estou estruturando tudo isso. Mas primeiro você estrutura, primeiro você faz o alicerce de uma casa bem feita, depois você passa para outra. Tá? Vamos lá, pessoal. Então, encontre a sua paixão. Entenda as suas competências. E a gente pode e deve desenvolver mais competências. Só um pouquinho, pessoal, que travou aqui, saiu da... agora sim. Tá? Descubra o seu motor econômico. Aquilo que eu falei para vocês. Qual que é o teu flywheel? Tá? Procure a sobreposição. Tá? Encontre onde suas necessidades e as dos seus clientes se encontram, destacando características únicas que criem valor genuíno. Criar valor. Hoje a gente não fala mais de vender, a gente fala de criar valor, tá? Revise e comunique, obtenha feedback, apresente a sua estratégia à gerência e monitore continuamente a eficácia do conceito do ouriço. Aqui para quem é gerente de vendas, tá? E aqui alguns exemplos, pessoal, depois eu vou mandar lá no grupo para vocês, de empresas que utilizam, tá? A Southwest, que é uma empresa americana de linhas aéreas, tá? Atendimento excepcional aos clientes, tarifas constantemente baixas. Inclusive, essa empresa aqui, ela está no livro
e qual que é o livro? No livro O Herói Fora da Lei, tá? Resultado, tornou-se uma das companhias aéreas mais lucrativas e significativas dos Estados Unidos. A gente sabe que companhia aérea quase não dá lucro. Essa é uma que dá lucro, tá? Apple, foco, produtos inovadores com designs intuitivos e fáceis de usar. Concordam? Pessoal, tem muita gente já falando mal do lançamento do iPhone 17, porque não está inovando. Não sei, depois vocês vão me contar aí o que vocês acham. Tá? Resultado, cresceu de pequena empresa para uma das mais lucrativas do mundo. A gente está vendo a Nike passando por isso também, tá bom? A Amazon, obsessão pelo cliente, excelência operacional em logísticas. Eu tô lendo esse livro, tá? Tá lá na sala, até ia pegar para mostrar para vocês que obsessão pelo cliente. Fantástico. Tô mais quase na metade do livro. Resultado, domínio absoluto do comércio eletrônico, tá? Então vamos lá. Transforma sua estratégia empresarial hoje. Foco estratégico, identificação de oportunidades e crescimento sustentável, tá? Concentre-se no que realmente importa para o sucesso a longo prazo da sua empresa ou você como profissional. Aonde que você tem que dar foco agora? Gente, é aqui que você vai dar foco. E olha só que interessante. Eu sempre trabalhei com o celular do lado. E olhava o celular e olhava... Gente, por exemplo, segunda-feira, quando eu não tô viajando, pode ver, geralmente eu vou responder mensagem 5 horas da tarde. Porque o celular tira o meu foco. Eu sento, segunda-feira eu sento, o dia que eu faço as coisas que eu tenho que fazer na minha segunda-feira. Eu tenho minha rotina quando estou viajando, e quando eu não estou viajando, eu tenho minha rotina também. Sempre faço as mesmas coisas nos mesmos dias, né? E então estou procurando focar naquilo que eu estou fazendo, tá? Identificação de oportunidades. Encontre novas oportunidades que se encaixam perfeitamente com os seus pontos fortes e únicos. Mas aí que tá. Pra gente achar oportunidades, a gente precisa de conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, a gente não vê as oportunidades que o mercado está dando para a gente. Por isso, pessoal, que eu mando tanto relatório para vocês, por isso que eu mando tanto vídeo para vocês. Eu tô com o relatório do varejo de semana passada, ia mandar para vocês. Hoje acabei não mandando, vou mandar a hora que terminar a live aqui para vocês, para munir vocês de informação, para que vocês possam identificar oportunidades, tá? Crescimento sustentável. Toma decisões estratégicas que prepararão o seu negócio para o sucesso duradouro. Pessoal, e para a gente ter crescimento sustentável, a gente tem que fazer aquilo que a gente faz lá dentro do JA Gestão de Vendas. A gente tem que ter o nosso planejamento semanal, mensal, semestral, anual. O pessoal que trabalha com a gente, o Thiago cuida isso lá no escritório também sabe. Toda semana, sábado de manhã, né, galera? Sábado de manhã, quem não me manda o relatório na sexta-feira à noite, sábado de manhã, 8h30 da manhã, eu tô mandando mensagem. Ô, não colocou o relatório lá? E faz parte, às vezes a gente esquece. É normal, eu esqueço também. Mas a gente tá sempre cobrando lá. Mas isso não é para nós. Isso é pro time, para todo mundo crescer, tá? Lembre-se, criar o seu conceito do ouriço e da raposa é desafiador, tá? Mas absolutamente necessário para empresas de alto crescimento. A simplicidade e o foco superam a complexidade. Essa é uma lição mais valiosa do ouriço. Então, só passando os nossos pontos aqui. No que você é bom, no que você é apaixonado e o que te traz dinheiro. Essa tarefa de casa. Pessoal, nós estamos em 9 pessoas aqui. Dúvidas, perguntas, pode abrir o microfone aí. A apresentação acabou. Pessoal que está no Instagram aí, a gente vê. Amanhã, 8 horas, tem live para vendedores, tá? Tá todo mundo aí? Não. Vocês deixaram ligado aí, então foram lavar a louça. Tô. Eu cheguei na hóstia. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Onde que chegou? É melhor ser raposa ou é melhor ser ouriço? Focar numa coisa só? Me contem aí, na opinião de vocês. Ué, o Raul Candeloro falava no Você S.A. quando ele estava junto com o Zanetti, com o Claudio Diogo, começando a Take War. Ele dizia que, na verdade, você precisava se firmar nos teus pontos fortes e que daí depois você ia agregando as outras coisas e fazendo tudo com
excelência sem você precisar ter o mesmo esforço que você teve para chegar até aí. Então, eles já defendiam essa teoria quando eles começaram a ter que o Arthur se tornar os papas dos treinamentos. Eles usavam muito essa teoria dos pontos fortes e dos pontos fracos. Eles usavam, era mais ou menos usar o ouriço e a raposa como exemplo, porque eles citavam muito Platão, que tem muito a ver com essas filosofias. Deixa eu ver se acho que alguém mandou uma mensagem aqui. Selma, os dois, mas melhor ouriço. Por que você acha isso, Selma? Tá sem microfone? Pessoal, tem uma historinha que eu acho muito legal, que eu acho que eu já contei para vocês, mas eu vou contar de novo aqui. Que é a historinha dos 3 burrinhos. Já ouviram falar, não? Eu acho que vocês já devem ter escutado falar. Vocês não estão ligando a nome da pessoa, mas eu já contei para vocês. Tinham 3 burrinhos. Primeiro, estava andando, bateu a cabeça no muro, machucou. Ele foi lá e bateu de novo, machucou. Ele foi lá, bateu, deu um traumatismo craniano nele e morreu. Aí o segundo burrinho estava passando, foi lá e bateu a cabeça no muro. Aí ele falou, opa, esse negócio aqui dói, não vou mais fazer isso. E falou, não vou, e não bateu mais a cabeça. E aí tinha o terceiro burrinho que estava passando e viu um burrinho que morreu e viu o outro que bateu a cabeça. Ele falou, eu não preciso bater a cabeça aqui para saber que isso aqui não é bom para mim. Então, qual que é o que eu quero dizer com isso? Eu sempre fui um cara que eu observei muito. Sempre gostei de observar, sempre fui muito curioso. E assim, eu sempre olhei muito, eu sempre me comparei muito. Mas é quando eu falo na questão de comparar, não é na questão de eu ficar me comparando se eu sou mais bonito, sou mais feio, sou baixo. Não. Na questão de assim, cara, como que tá meu nível em relação a essa pessoa? Naquilo que eu tô observando. Porque tem muita gente que fala assim, ó, a gente não pode se comparar. E isso é a maior mentira do mundo. Porque comparação, ela é inevitável. O teu cérebro compara você com as outras pessoas sem que você tenha consciência disso. Porque é o seguinte, o cérebro, ele precisa de parâmetro. Então, por exemplo, você nunca vai conseguir explicar para uma pessoa o que é o norte se não tiver o sul para referência. E você nunca vai saber onde você está em qualquer coisa que você queira fazer na tua vida se você não tiver um ser humano como referência. Então, quando eu estou falando de comparação, não é que você tem que se martirizar, mas sim, a gente se compara. E consciente ou inconscientemente você vai se comparar com as pessoas. E assim, eu tenho muitos amigos meus de infância, eu sou um cara que eu tenho poucos amigos, e as pessoas que eu conheci, e as pessoas que não se deram bem ou que se deram pior na vida, era aquele cara que ele era a raposa. Cada hora ele estava fazendo uma coisa. Cada hora ele estava dando foco numa coisa. E aí vem aquela história, pessoal, de ser limitado, como eu me considero uma pessoa limitada. Eu sempre fui um cara muito limitado. Só que eu acho que, na minha visão, eu tinha uma virtude. Eu sempre fui um cara que eu persisti muito nas coisas. E eu sempre quis fazer poucas coisas. Então, eu joguei futebol, depois de joguei futebol, virei vendedor. Eu tive poucos relacionamentos na minha vida. Eu sou representante, eu quero ficar aqui. Eu comecei a estudar tua coisa, eu quero ficar. Então, assim, eu nunca fui de ficar olhando. Sabe aquela historinha? Ah, a grama do vizinho é sempre mais bonita? Não, eu sempre fiquei olhando para minha. E eu acho que isso me ajudou num certo ponto. Porque eu fiquei 25 anos numa profissão que acabou me ajudando para outras coisas, entendeu? Então, quando a gente dá foco em muita coisa, e aí eu quero dizer o seguinte: não é errado você dar foco em várias coisas, mas aquilo que o seu falou, e a gente estava falando antes, você tem que estar muito bem estabelecido. Para você, tinha um treinador meu, que a gente estava treinando pênalti, a gente ficava treinando pênalti assim, de querer encobrir o goleiro e tal. E uma vez ele falou uma coisa para mim, falou assim: João, para você fazer o B, você tem que aprender a fazer o A antes. Eu não entendi. Cara, você quer bater pênalti? Você não sabe nem bater pênalti da forma normal, como é que você quer ficar dando cobertura no goleiro? E assim é na nossa vida. O conceito do ouriço e o conceito da raposa, para mim, é esse. É não que a gente não possa. Não, a gente pode, a gente deve. E todo mundo me conhece, cara, você tem que ter um plano B. Você não pode ter só uma fonte de renda, só um negócio, só uma loja, só uma representada. Mas você tem que estar bem estabelecido primeiro no A, para depois você ir para o ponto B. Porque sabe o que acontece muitas vezes? Você tem o A, que tá legalzinho, mas não tá bem estabelecido. Aí você tira recurso daqui e tira foco daqui, vai pro B, e daí a pouco você tá sem os dois. Gente, eu vejo isso todo santo dia.